Olá a todos, o meu nome é João Almeida e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje que vos trago é um pouco sobre um evento que eu estive presente a semana passada. Este evento foi a segunda edição do Experience COA, organizado pelo Turismo de Portugal, Rewilding Portugal e Município de Pinhal, no qual eu fui convidado pela Rewilding Portugal para participar e representar os European Young Rewilders, o qual eu sou o contacto nacional a nível de português. E basicamente vou partilhar com vocês alguns certos deste evento, podem ver na íntegra no YouTube da Rewilding Portugal, eu vou deixar na legenda. E muito basicamente eu fiz uma apresentação sobre os European Young Rewilders e o trabalho que temos vindo a desenvolver nestes últimos anos. E participei numa mesa redonda, respondi a algumas questões, mas vão já ficar a saber de seguida aqui neste vídeo. Por isso, malta, espero que gostem e até já! E vamos passar ao João Almeida. O João Almeida é comunicador de natureza, fotógrafo e criador de conteúdos e é um promotor ativo da Rewilding em Portugal. Na verdade, o João faz parte de uma rede europeia promovida que se chama European Young Rewilders, que é um grupo de mais de 450, creio, 450, já passou de 450 jovens de toda a Europa que estão comprometidos com partilhar conhecimento sobre a Rewilding, que promovem as suas próprias iniciativas a nível nacional e regional e ajudam, no fundo, a Rewilding Europe a chegar a esta tão importante camada da sociedade. Infelizmente, excluem pessoas acima dos 35 anos, que eu sou absolutamente contra, mas fazem um trabalho excelente e o João tem sido um grande dinamizador da rede em Portugal. Tens colaborado ao longo destes últimos tempos, na verdade no início um bocadinho como autodidata, mas agora atualmente colaboras com várias iniciativas na área do restauro ecológico e da proximidade das pessoas ao património natural e vais-nos falar hoje de... De forma geral, bom dia a todos. Vou abordar um pouco o que é que são os European Young Rewilders a nível europeu e vou também depois afunilar e falar um pouco do trabalho que temos vindo a desenvolver em Portugal. Okay. Bom dia a todos. Obrigado antes de mais à organização por me ter convidado. Hoje o tema que eu vos trago é os European Young Rewilders. Antes de aprofundar o que é que são os European Young Rewilders, como o nome indica, vou focar-me um pouco nos jovens. Porque é os jovens. Nós nascemos numa altura em que vivemos uma crise ambiental e vamos ter de tomar medidas e provavelmente vamos ter de fazer alguns sacrifícios. O Rewilding também entrou recentemente no cenário e nós jovens desempenhamos um papel importante na formação do movimento no futuro e também somos jovens académicos e profissionais com competências, temos sensibilidade para questões ambientais e somos formados em muitas vezes cursos que no passado não existiam e agora provavelmente temos outras ferramentas que podemos usar a nosso favor. Também somos particularmente suscetíveis ao Shifting Baseline Syndrome. Eu falei com alguém ontem ao almoço sobre este tema, basicamente de forma simples, para compreenderem. Isto é um movimento gradual das normas ou da base que temos consoante o nível de biodiversidade. Eu acho que aqui a imagem do lado direito é o exemplo perfeito. Temos praticamente 4 gerações aqui presentes. Temos uma geração, provavelmente há 3 gerações atrás da minha, em que temos uma paisagem realmente biodiversa, com vários tipos de animais, e o que salienta e o que aparece mais à vista é a megafauna, nomeadamente os grandes herbívoros e grandes predadores ali. 2 gerações depois, já temos uma paisagem um pouco mais, esses grandes herbívoros e predadores já não estão presentes. E a última imagem que pode retratar hoje em dia, na maioria dos casos, mesmo a nível português ou europeu, uma paisagem muito mais pobre, não só com menos diversidade de espécies, mas também com densidades muito mais baixas. Ali do lado esquerdo também temos um mapa do lince europeu, apesar de não ser a espécie de lince que temos em Portugal. Podemos ver a verde o mapa histórico de distribuição geográfica e atualmente temos o laranja e podemos ver que a população está muito mais fragmentada. Atualmente, como a Bárbara estava a dizer, 450, mas já somos 850 membros a nível europeu. Temos representantes de 30 países. A idade também já não são 35, desculpa, Bárbara. Agora é dos 18 aos 30. Temos também de ser sediados da Europa. Podemos ter nacionalidades de fora da Europa, mas temos de estar sediados. Temos membros de outros países de fora. Atualmente estamos envolvidos em rewilding ou para jovens que também pretendem fazê-lo.
Aqui é importante esta frase: todos podem contribuir para o rewilding, independentemente do background ou da profissão. Todos temos conhecimento ou ferramentas que podemos aplicar ao movimento. Aqui temos uma imagem que, apesar de estar em inglês, é um pouco dos nossos 3 pilares desta organização. A nossa visão é um pouco de tentar ter os jovens um bocado mais envolvidos em pensar numa paisagem mais selvagem. Não diria selvagem, porque hoje em dia provavelmente não vamos conseguir uma paisagem assim, mas um pouco mais selvagem do que temos atualmente. E termos uma voz ativa nesse papel para a sociedade. Em termos de missão, temos também a missão de tentar fazer upscaling do rewilding a nível europeu e utilizar as nossas formações profissionais e as nossas skills para ajudar o movimento. E a longo prazo, esta aqui talvez seja um pouco mais desafiante, também estabelecer uma networking entre jovens a nível europeu, em que possamos partilhar conhecimento, ferramentas e assim também nos conseguirmos empoderar um pouco. O que vai também um pouco a prol do que a Rewilding Europe faz, que neste momento está a tentar fazer upscaling do rewilding envolvendo os jovens. Algo importante salientar aqui, apesar de termos apoio institucional da Rewilding Europe, temos a nossa própria plataforma e a nossa identidade. No contexto português, afunilando, o nosso grupo surgiu em 2022. Atualmente temos mais de 15 membros a nível nacional. Maioritariamente estamos distribuídos pelo centro e norte do país e temos alguns membros no estrangeiro. Ligação a Portugal. Pronto, o principal propósito deste núcleo em Portugal é tentar envolver e acessibilizar aos jovens o rewilding, ter uma rede de networking estabelecida com várias organizações e parcerias e contar com a participação em várias sinergias, eventos, atividades e projetos. Aqui temos um exemplo de quem ontem esteve presente na visita lá abaixo ao ERM. Aqui foi no dia em que construímos um daqueles maroços. Para quem não esteve presente, isto é uma estrutura artificial que criámos ali embaixo no ERM com o Rewilding Portugal para tentar aumentar a população de coelhos que existe na zona. Aqui marcámos presença na estreia do documentário Com a Mais Selvagem em Lisboa. Nesta aqui, do lado esquerdo, foi um projeto em que desenvolvemos uns posters para um seminário sobre rios que houve na Lourinhã o ano passado. Aqui especial esta aqui é um podcast que eu e uma amiga e membra também dos European Union Rewilders temos, que se chama Renaturalizar Portugal, e nomeadamente abordamos conversa com vários key players do rewilding em Portugal. Não tem obrigatoriamente serem parte do rewilding, mas têm um interesse e está disponível no Spotify e podem ouvir livremente. Voltei para trás. Aqui, este logotipo é de outra organização que surgiu mais ou menos ao mesmo tempo que nós, que é a Sylvester, e também temos várias sinergias com eles em termos de projetos de restauro ecológico. Desafios encontrados ao longo deste tempo. Um deles é a baixa literacia ecológica e desconhecimento do rewilding entre os jovens portugueses. Pode ter vários fatores, talvez pelo rewilding ser um tema muito recente e não ser abordado a nível académico, ou também a desconexão dos jovens para a natureza. Falta de financiamento e apoio institucional para envolver jovens em iniciativas e em projetos, nomeadamente criados por jovens, e conectar entre as diferentes regiões e realidades rurais e urbanas através do rewilding, porque ainda que o rewilding seja cada vez mais popular, mesmo em contexto português está muito centralizado, nomeadamente aqui no Val do Coa, e é algo que nós gostávamos de ver algo mais espalhado pela paisagem a nível nacional. Visão atual e com olhos no futuro. Reforçar a nossa presença dentro da European Young Rewilders, a nível europeu. Aumentar a nossa visibilidade junto dos jovens em Portugal. E criar e apoiar iniciativas locais. Não só para restauro ecológico, mas parceiros que queiram tentar esta prática ou sejam adeptos desta prática. E dar-lhes também experiência no terreno. Para terminar, nós jovens temos uma oportunidade única de ajudar o rewilding a nível europeu. Como qualquer player dentro do rewilding, nós queremos uma natureza mais selvagem, com processos naturais a acontecer, desde rios a correr livres, florestas que se regeneram, mas aqui um ponto mais importante do que nunca, e já falámos várias vezes disso aqui neste evento, é que devemos incluir as comunidades locais que estão perto ou dentro destas áreas, porque, aparentemente ou não, o rewilding precisa de pessoas para funcionar a longo prazo. E pronto, como eu tinha dito, todas as vozes contam nesta equação, mas sem a voz dos jovens, que são a visão a longo prazo, isto não pode acontecer. Okay. E é isto. Obrigado pelo tempo.
Obrigada, João. Tu falaste de alguns desafios da falta de literacia entre os jovens, mas essa era uma pergunta que eu queria fazer e que talhasse um pouco mais, que é como é que tu estás a chegar, tu, enfim, a rede, mas tu enquanto porta-voz desta rede nacional, como é que se chegam aos jovens, especialmente os jovens urbanos que não estão a estudar biologia nem nada a ver com biodiversidade, como é que se chega a esses jovens? Bem, Bárbara, eu disse para não fazer as perguntas difíceis, mas... é ainda algo que eu, a nível pessoal, estou a tentar perceber, mas provavelmente um dos fatores, como referiste, a maioria dos jovens vivem em contexto urbano, não está muito familiarizado com a natureza à nossa volta, mas aí um fator importante, eu acho que as redes sociais, independentemente de nós darmos uma conotação positiva ou negativa, têm a funcionalidade de chegar a um público muito maior, num curto espaço de tempo, e muito mais fácil acesso de informação, e eu também, através das minhas plataformas pessoais, tenho tentado isso. E o que eu tenho reparado no último, nomeadamente, 2, 3 anos, é que cada vez há mais abertura, mesmo de pessoas que não contactam muito com a natureza, em querer saber mais, e mesmo partilhar conhecimento, e fazerem perguntas de formas abertas, sem julgamento. Eu acho que esse ponto é realmente importante e ajuda bastante. Vês algum potencial em começar a trabalhar diretamente com outras organizações? Estou a pensar, por exemplo, no IPDJ, ou outras organizações que, no fundo, sejam redes de jovens e que precisem desta conexão ao património natural. Alguma vez pensaram sobre isso ou fizeram algo neste sentido? Nós, ao início, eu esqueci-me de referir, na parte do networking que nós desenvolvemos, temos parceria com a Rewilding Portugal, com outras organizações mais pequenas, como a Sylvester, já fizemos também parcerias com a Cascais de Ambiente. É um tema que eu gostava de deixar aberto. Nós estamos super abertos a parcerias, seja também de públicos ou privados. E pronto, deixo aqui em aberto também, se alguém estiver a ver em casa e tiver interesse, tem o meu e-mail ou o nosso website, podem entrar em contacto connosco e podemos conversar, e é a conversar que nos entendemos. Agora a questão para o João, porque de facto eu tenho me aproximado cada vez mais deste tema dos jovens, o papel dos jovens no meio desta questão toda, que, como já devem ter percebido, às vezes me desespera um bocadinho, e queria ouvir do João se de tudo o que temos estado aqui a falar hoje e ontem, se tu sentes que para aquilo que é a realidade dos jovens, se nós estamos minimamente lá, ou se para aquilo que é a realidade dos jovens, se calhar a realidade é outra muito diferente. Vou deixar aqui uma nota que não tens que comentar, mas eu sinto muito que este tema da ecologia e do ecoturismo politicamente está muito associado a esta questão da esquerda versus direita, e que isso está a obstruir uma questão que é muito mais objetiva do que subjetiva. Portanto, não tens que ir por aí, mas fico só curiosa relativamente a qual é a tua leitura sobre o que é que se passa entre os jovens relativamente a estas temáticas. Obrigada. Obrigada, Marta. Uau, antes de mais, obrigado por essa pergunta, eu achei bastante pertinente. Respondendo, eu já ontem achei muito pertinente o teu ponto de tentar conectar a ecologia e a economia, ambas dependem uma na outra. E em termos de jovens, nós, ao longo dos destruiu, não faz mal. Em termos de jovem, eu tenho achado muito pertinente as abordagens que temos tido aqui. No meu ponto de vista, descentralizando os European Rewilders e mais pessoal, eu acho que nós jovens, de forma geral, achamos que as gerações mais velhas focam-se muito no planeamento e na parte de criar estrutura, mas nós precisamos de ação. É a parte-chave que nós vemos, e vemos que provavelmente tem menos foco, mas nesta altura em que vivemos nos dias de hoje é também importante. E também achamos que os planos não têm de ser perfeitos, vão-se aprendendo ao longo do tempo, e é importante também tentar tentativa e erro, e é só com os erros que nós aprendemos. Nada. E é isto, malta. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deem like, partilhem o vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal para mais conteúdo relacionado com a natureza, rewilding e fotografia. Conto com vocês no próximo vídeo. Até à próxima!